desejar uma boa noite a todas as famílias, todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa série maravilhosa de lives, que o título é Educação em Guerra. Então, pessoal que está entrando aí, sejam sempre bem-vindos às nossas lives. Hoje é a quinta live dessa série e hoje nós temos uma convidada assim muito especial, que é a Patrícia Oliveira, e a gente vai falar sobre um tema assim muito interessante, que é a filosofia da mesa posta, da arte. A gente vai falar sobre a arte na guerra, sobre essas estratégias. Então eu quero aí desejar boa noite para todo mundo que está entrando e também para as pessoas que vão nos assistir no futuro. Então eu vou chamar a Patrícia agora, tá bom? Aguardando. Aê! Aqui estou! Seja muito bem-vinda, pessoal aí. Obrigada! Bom, entrou! Paty, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olha, gente, vocês não têm ideia, o pessoal que está aqui assistindo e o pessoal que vai nos assistir, quando os convidados falavam sim, tudo certo. Eu e o Paulo, yes, que bom! Então, com a Paty foi bem assim mesmo, porque o ministério dela é um ministério maravilhoso, que tem ajudado, assim, centenas, vou dizer assim, milhares, porque a gente não tem ideia, não é, Paty, da dimensão onde as coisas chegam, em especial nesse novo normal que nós estamos vivendo, que é esse mundo online. Então, a gente não tem ideia onde as coisas vão parar. Olha só, você aí no Brasil e eu e o Paulo aqui na Jordânia. Então, eu imagino que tem pessoas aí em outros lugares no mundo que estão assistindo a gente, mas que essa live vai ficar gravada. Então, vai longe isso. E eu tô muito feliz. Eu também, Paty, muito bem feliz. Paty, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E hoje a gente vai conversar, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui com o pessoal que está nos acompanhando. E eu quero apresentar vocês, a Patrícia Oliveira. Então, eu tenho aqui, assim, ela me deu só um resuminho do resuminho, porque senão a gente vai perder muito tempo da nossa live. Mas ela é palestrante internacional, ela é table decor e ela é apaixonada pelo Ministério de Possibilidades que as refeições à mesa nos trazem. Ela é mãe da Juliana e do Gustavo Henrique. Paty, muito obrigada, seja bem-vinda. E queria que você aí desse um oizinho pra gente. Bom, uma felicidade estar aqui, encontrar você depois de um tempo, né, Valéria? Da gente aí se admirar de longe e ter um contato durante uma época da vida, né? É muito bom estar aqui. Bom, você falou, assim, praticamente a minha essência, né? Realmente eu amo esse ministério de mesa e de possibilidades. E eu tô bem feliz aqui, que eu tô vendo várias pessoas aqui. Meu filho aqui, gente, ele já vai começar a vários comentários, então se acostumem, tá um menininho aí chamado Gustavo, Gu.os, vai fazer vários comentários. A Tati, minha amiga, que não tá muito bem de saúde, mas tá dando oi. A Fê, Cris Bronzoni, dá oi pra essa galera aí que eu amo aí, que tá me acompanhando. E é um prazer estar aqui para falar desse assunto, mesa e educação, né? Que são dois temas que me encantam e que a gente tem uma infinidade de coisas e que a gente sabe que, por mais que ou a gente não tenha filhos ou que a gente já tenha filhos crescidos, é um assunto que a gente sempre pode estar abordando e que a gente sempre pode estar ajudando outras famílias, né? É verdade, é verdade. Nossa, então, ó, tem muita gente aí conhecida, o pessoal que segue você. Bastante gente que eu não vejo há muito tempo, tô feliz. Ai, que delícia! E a gente tá aí, Paty, você tá participando com a gente dessa quinta live de uma série que nós estamos chamando de Educação em Guerra. E hoje a gente vai falar sobre a arte da guerra. Existe até um livro muito interessante que fala sobre isso, A Arte da Guerra. E fala sobre estratégias, é um livro assim, um best-seller, não é? Um livro assim muito famoso. E eu queria começar essa nossa conversa falando para que você falasse um pouquinho para as famílias, para o pessoal que está participando e quem vai nos assistir também no futuro,
Como que começou o seu ministério, Paty? Como que você foi inspirada para hoje inspirar outras famílias nesse projeto, não é? Nesse ministério assim tão arrojado que é assim, a mesa posta. O que que é isso? Para quem realmente, de repente, não sabe o que que é, está ouvindo pela primeira vez, o que que é mesa posta? Tá. Então vamos lá. Primeira coisa, mesa posta. Mesa posta é o ato de você organizar talheres, copos e pratos na mesa para receber os convidados. Então, muitas vezes, quando fala de mesa posta, as pessoas falam, eu não sei fazer, eu não tenho, eu não sei. Então, o fato é que, se você tem talheres, pratos, copos, você já pode fazer uma mesa posta. Não precisa de suplar guardanapo, né, de guardanapo. É claro que tudo isso agrega e fica muito mais bonito. Mas a mesa posta nada mais é do que você preparar o ambiente da mesa para uma refeição agradável, para uma refeição que você não tenha só o alimento físico, mas o alimento emocional e espiritual. Então, Olha, resumidamente, a mesa posta é isso. Agora, como começou meu ministério, né? Na verdade, eu tinha uma preocupação muito grande quando eu fiquei grávida, porque na verdade eu não queria ter filhos. Então, eu não fui aquela pessoa que eu fui me planejando para ter filhos e eu vou educá-los e vai ser lindo. Não, eu não tive isso. E eu dei muito trabalho na adolescência. E na adolescência eu saí da igreja, eu gostava de ir em balada, em festa. Então, eu fiquei pensando, poxa, eu vou ter filhos adolescentes. E se eles passarem pelos mesmo processo que eu não vou saber lidar com isso, né? Então, talvez eu não consiga mantê-los apaixonados por Deus. E eu tive tempo de sair da igreja e voltar. Mas eu acredito que nós estamos vivendo os últimos momentos. Então, talvez se os meus filhos saírem para conhecer o mundo, eles não tenham tempo de voltar. Então, essa foi a minha preocupação quando eu fiquei grávida. Então, eu passei anos da uau. minha vida pensando em como eu ia estruturar a educação deles, para que quando eles chegassem na adolescência, eles estivessem alicerçados em Cristo. E que eles tivessem um relacionamento com os pais que eu não tive com os meus. Então, na minha casa não tinha muito comunicação, a gente não falava de sentimentos, de emoções, a gente não conversava muito sobre medos e dúvidas. E eu sabia que esse foi um dos motivos que me afastou dos meus pais na adolescência e, consequentemente, me afastou da igreja também. Então, eu queria que tivesse um outro ambiente na minha casa. E aí, eu li um livro chamado A Experiência da Mesa. As crianças tinham por volta de 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos. E esse livro, resumidamente, diz que toda vez que nós sentamos à mesa, Deus está presente. E onde Deus está presente é a transformação. Então, eu resolvi, assim, eu tive um start, eu sei que foi o Espírito Santo, mas eu tive um start de receber o sábado, para nós que somos adventistas, que temos uma cerimônia, né, de recebimento do sábado na sexta-feira à noite, de preparar uma mesa muito bonita. Porque já que eu ia receber Deus, por que não fazer o mesmo? Vou celebrar, né? Vou celebrar. Exatamente. Então, essa foi a ideia. A gente começou a preparar a mesa no pôr do sol de sexta-feira para receber o sábado de maneira especial. E que isso fosse uma marca para os meus filhos. E que a sexta-feira à noite fosse tão especial que quando eles recebessem um convite para uma balada, como eu recebi, eles falassem, não, sexta-feira na minha casa é mais legal. Vamos você para minha casa. Então, essa foi a ideia que eu tive que deu um start para o ministério. E aí eu comecei a ver muita transformação. Que estratégia, hein? Que Pois estratégia, Paty. Deus, né? Olha, a arte da guerra, literalmente, não é? Exatamente. E aí, nesse hábito de mesa posta toda sexta-feira, eu fui vendo que os nossos relacionamentos foram sendo transformados, a atitude deles foram mudando, os nossos vínculos foram sendo aprofundados, a gente começou a conversar de coisas que a gente não conversava, isso tudo acontecia à mesa. Então, eles começaram a se preparar para esse momento. Então, me ajudavam na sexta-feira para que esse momento pudesse acontecer sem nenhum estresse, mas não foi fácil, né? Então, para quem acha que vai colocar a mesa a primeira vez, vai ser lindo e maravilhoso, não é assim. É um processo, não é? É um processo. Exatamente. Eu não sei quem já se interessou em pesquisar no latim a palavra arte, mas a arte deu uma pesquisada hoje e ela vem do latim ARS. E ela significa técnica ou habilidade. O conjunto de meios que você usa, que é possível você conseguir uma finalidade. Então, a minha finalidade era ter os filhos próximos de nós, da família e de Deus.
E o conjunto de estratégias que eu criei, a arte que eu criei, foi fazer a mesa posta. Então, muitas vezes a gente não consegue entender a dimensão disso, mas a gente consegue ter arte na guerra. E a mesa posta, com certeza, é uma arte assim imprescindível na educação dos filhos. Uau, Paty, que trabalho maravilhoso! E eu assim fico emocionada de ouvir como o seu ministério começou, qual foi não é lá atrás Sim, assim que nasceu no seu coração isso. eu, E assim, pode falar, pode falar. não, eu nunca imaginei que isso seria um ministério, nunca na minha vida. Assim, eu já tive Sério? vários sonhos e eu queria muito assim que eu tivesse uma história que inspirasse as pessoas, assim como a Darleide, como a Dilene Binger, eu já fiz live com ela, eu sempre falo, nossa, meu sonho era ter uma história que nem a Dilene, e eu nunca imaginei que a mesa seria esse ministério e essa história, assim. Uau! Olha, o pessoal acabou de colocar. Deixa eu ver aqui, uma pessoa. Deixa eu ver. Ah, aqui. Valdeniane disse o seguinte, que você é uma inspiração e através do seu ministério, a vida dela e da família dela foi transformada. Amém, Ai, que amém. graça. Deus seja Olha, que louvado. lindo. Obrigada por comentar sobre isso. É aquilo que você falou. Eu não tenho dimensão, né? Às vezes eu recebo uns Não tem. testemunhos assim. E Deus é tão especial assim, porque geralmente esses testemunhos vêm num dia que eu tô péssima, assim, né? Me sentindo nossa, terrível. E aí eu ouço isso e realmente eu me anima, assim, me inspira assim, a ver que mesmo nos meus piores dias, Deus continua me usando, porque não tem a ver só com a minha história, com a minha família. Isso tem a ver com Deus. Ele só usou a minha É história, mas verdade. não tem a ver comigo, né? Pode acontecer em qualquer outra família. Então é bem assim, é animador ver como Deus tem usado a minha história. Amém, amém. Não, e assim, compartilhando a nossa experiência, não é, parte das nossas famílias, é, eu e o Paulo, gente, nós participamos de um programa chamado Adolenite. Então, para nós Sim, foi assim, você lembra, né? Então, o eu Gustavo tá lembro. aí, não é não sei, a Ju tá aí também na Não, a live? Eu Ju não tá aqui vi. em casa comigo, ouvindo aqui nos bastidores. Só o Gustavo que tá aqui na live, que eu tô Ju, usando o celular beijão. dele. A Ju Beijão tá aí te para você. mandando um beijo. Gente, eu e o Paulo participamos de um projeto, de um programa chamado Adolenite. Então, assim, foi fantástico. Não é aqui o nosso foco, mas tem relação com o que a Patrícia está falando. Por quê? Porque criar estratégias para a gente ter conexão com os filhos é algo assim, não é importante, né, Paty? É fundamental. E começa lá atrás. Quem assistiu a live sobre missão com a Alice Mota, ela falou sobre isso também. Então, nós precisamos ser intencionais dentro da educação. E muitos pais, quando vêm com as queixas, não é mesmo? Com as dores, as aflições. Olha, eu não sei mais o que aconteceu com meu filho. Adolescente, ele não fala mais comigo. Então, é uma coisa que foi construída ou não lá atrás, não é, Paty? Então, olha só, você, antes de ter, você já estava pensando nessas estratégias, Sim, nessa arte da guerra, porque nós vivemos realmente numa guerra espiritual onde o inimigo ele está rondando os nossos lares e rondando os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes. E nós, como pais, como educadores, como responsáveis, nós não podemos andar com culpa, mas sim sim. com senso de responsabilidade. E assim, te agradeço por você estar compartilhando com a gente a sua experiência pessoal, porque dá um toque assim todo que dá um brilho especial aqui na nossa conversa. E aí eu queria te fazer a segunda pergunta, não é? Que de uma certa forma você já está respondendo. Mas assim, eu queria que você explicasse para as famílias, Paty, talvez com um pouco mais de detalhes, como que esse ministério, não é, de mesa posta, essa estratégia, ela pode ajudar as famílias nessa questão espiritual, por exemplo. Tá. Assim, quando você senta à mesa, você pode trabalhar com praticamente todos os sentidos.
E a gente aprende melhor quando a gente está usando todos os sentidos, né? Não sei se vocês já ouviram a citação de que quando você lê alguma coisa, você aprende, mas quando você lê e você fala e você escreve, você aprende muito mais. Por quê? Porque você está usando outros sentidos, né? E a mesa tem essa possibilidade. Quando você prepara a mesa de uma forma especial, você tem a oportunidade de trabalhar habilidades, trabalhar sentimentos à mesa. Por isso que ela é uma estratégia. Porque não precisa ser aquela coisa pesada de você ir até a criança ou ir até o esposo e começar aquela conversa desagradável, aquela conversa que talvez eles fugiriam. E aí você tem a possibilidade de começar um assunto delicado de uma forma leve. Você tem a possibilidade de demonstrar carinho. E tem muitas mulheres que fazem tudo pela família, que realmente estão dispostas a morrer pela família, mas muitas vezes não conseguem demonstrar na linguagem do amor de cada pessoa da família. Então, ela consegue resolver todos os pepinos da casa, mas não consegue abraçar muitas vezes, não consegue escrever um bilhetinho. Então, à mesa você tem essa possibilidade de fazer um carinho. São linguagens diferentes de amor, não é, Paty? Exatamente. Na mesa, como alguém comentou aqui, eu sempre gosto de falar, a gente tem o olho no olho, que assim, é quase uma das únicas oportunidades que a gente tem em família de ter olho no olho. A gente tem muitos momentos que a gente pode estar com os filhos, cozinhando, brincando, assistindo filme, fazendo um quebra-cabeça, arrumando a casa, e é muito bom e precisa disso. Mas você quase não tem olho no olho nessas tantas atividades que eu citei. O olho no olho, por mais de meia hora, a gente só consegue a mesa. E quando você fala alguma coisa à mesa e você está prestando atenção, você já tem esse insight de eu tô aqui para ficar atento ao que está acontecendo na minha família, você consegue perceber no olho. Muitas vezes algumas famílias falam assim, olha, meu filho começou a usar droga e eu nem vi, eu nem percebi. Quando eu vi, ele já estava. E eu não que isso seja uma crítica. E como você falou, não é para trazer culpa para talvez um pai ou uma mãe que esteja assistindo, mas eu fico pensando assim, será que essa família se sentava pelo menos 2 vezes na semana e ficava meia hora conversando, meia hora de olho no olho? Porque talvez... É o senso de responsabilidade, né, Paty? É criar a estratégia como você está colocando aqui, não é? Exatamente. Então, assim, talvez se você conseguir ter o olho no olho, se você tem outras oportunidades, isso é ótimo. Agora, se você não tem oportunidade de olho no seu dia a dia, a mesa é essencial para isso. Então, essas pequenas estratégias que você pode usufruir quando você coloca a mesa. Então, eu acho que basicamente são essas as estratégias. Você consegue cuidar do emocional. Você tá me ouvindo? Tô sim. Tá. Tá dando. Tô ouvindo bem, tá tudo certo. Então tá bom. Você consegue cuidar do emocional, você consegue tratar de assuntos delicados, você consegue dar um sentimento de pertença, né? Você falou dos adolescentes, né? Que muitos adolescentes, quando chegam nessa fase, eles já não querem conversar, eles não querem falar muito, são de poucas palavras. E muitas vezes isso acontece porque eles não têm o sentimento de pertença. Isso não foi feito durante os anos anteriores com que ele se sentisse pertencente àquela família. Então, se ele se sente pertencente a um grupo, ele se sente à vontade. É por isso que muitas vezes eles precisam de tanta afirmação dos amigos, do grupo, de fazer as mesmas loucuras, as mesmas coisas. Porque eles querem ter o sentimento de pertença. E a mesa traz isso. Quando você pede para um filho, olha, hoje é a sua vez de colocar a mesa, hoje é a sua responsabilidade. Ele se sente fazendo parte da família. Ele sente que ele é necessário ali. E as crianças e adolescentes precisam disso. Saber que eles não são um estorvo, que eles não são uma preocupação, mas que sim, eles fazem parte. E delegar responsabilidades para eles talvez seja complicado, porque você espera que eles façam da melhor forma, talvez você realmente precise daquilo que seja feito. E eu acho que a mesa é uma coisa leve. Você pode dar responsabilidade, é uma coisa gostosa, e no final das contas você não precisa cobrar, você não precisa reclamar do que foi feito. Porque na mesa posta não tem muito certo e errado. A maneira É curtir, não é? Exatamente. Então, essas acho que são algumas estratégias que a gente consegue trabalhar na mesa posta.
Top, top. Eu amei o que você falou do olho no olho. Existem muitas atividades que nós podemos fazer com as crianças e com os adolescentes também, dentro e fora de casa, nesse processo educativo, nessa jornada tão maravilhosa de educar, que também tem os seus desafios, não é verdade? Mas Sim. essas estratégias, elas são assim dão todo um toque especial. Então, a gente fala no nosso ministério, no Fingerprint, para as famílias que nós temos mentorias personalizadas ou mentorias em grupo, que nós queremos trabalhar junto com eles com soluções simples para o que eles acham que é muito complicado, não é, Paty? Então, assim, organizar uma mesa não é algo de outro planeta, é algo tão Não. simples. Comer junto é algo tão simples. Fazer a mesa, organizar a mesa. Quero aqui contar para você e contar para as pessoas, compartilhar uma experiência com uma família que nós atendemos muitas famílias, mas uma delas, assim, eu fiquei muito tocada porque a mãe me mandou um monte de foto. Então foi muito interessante. Ela começou a fazer mesa aposta, celebrando um dia especial. E aí ela fez o seguinte, a gente combinou estratégias. Então a gente está aqui, pessoal. Quem está participando dessa live ou quem vai nos ouvir é uma série de lives falando sobre educação em guerra. Então são estratégias. A Paty, especialista em arte na guerra. Então ela está dando aí algumas dicas importantes para nós. E aí, Paty, o que que essa mãe fez junto com o pai? Eles se organizaram, então nós nos organizamos antes, não é? Eles estão nesse processo de reforma familiar junto com a gente, nessas semanas aí do passo a passo. E aí chegou a semana lá que a gente deu a sugestão da mesa aposta. E aí eles têm dois filhinhos, um de 12 e uma de 7 anos. E aí eu combinei com a mãe, com o pai, para eles fazerem um sorteio. E qual é a ideia? Na primeira sexta-feira, aí faz o sorteio. Aí saiu lá a mãe e o filho. Eles vão para a cozinha. Aí eles prepararam um suco e uma bolachinha. E o pai e a filha organizaram a mesa. E aí depois eles fazem uma surpresa. Então, Ai, entende? que Então, legal. gente, as fotos que eles mandavam para mim e para o Paulo era assim, sabe, de pular de alegria, da gente ver assim um processo de felicidade sendo criado no lar, com uma coisa tão simples. E assim, né, Paty, vou até puxar aqui já vou engatar aqui a próxima pergunta. Muitas famílias, eu já participei de algumas lives suas, e é sempre uma pergunta que o pessoal faz. Ah, eu preciso ter uma mesa assim chique, uma mesa toda, não é, sofisticada, eu preciso comprar coisas caras, mas eu não tenho recurso financeiro. Como eu vou fazer mesa aposta? Acho que aí isso daí não tem nada a ver, né, Paty? Não, não tem. Isso aí é desculpinha. Como diz a Desculpinha. Tilene, isso aí é desculpinha. O nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então, toda vez que você tem uma ideia nova que vai demandar dinheiro, tempo, recurso, ele vai querer te fazer desanimar. E ele vai mandar essas Sabotar a desculpinhas. gente, né? Sabotagem. Ele vai mandar essas desculpinhas. Dá trabalho, você não tem, você não pode gastar. Mas não precisa. Aqui no Curadoria, eu tenho um vídeo falando de maneira simples de você decorar a mesa. Com flor que você pode ter no quintal ou na rua da sua casa, com porta-guardanapo, com fitinha ou fitilho, e o suplá usando o envelope daqueles grandes, envelope de A4. Então, quer dizer, Pronto. qual que é a ideia de você fazer a mesa posta? É você fazer um diferencial. Então, para quem nunca fez nada, tá mais fácil ainda. Porque se você nunca fez nada, qualquer detalhe vai fazer Pronto. diferença. Exatamente. E a ideia é você fazer um agrado, fazer um carinho. Você ali na mesa posta, no que você organizou, você passar a ideia de que eu pensei em você. Isso que eu preparei para você não é só para te alimentar fisicamente. Não é para comer e sair correndo. É para você entender que eu preparei pensando em você. Que eu quero um momento especial aqui com você. Porque assim, o que eu falo é que quando a gente coloca a mesa, assim, com panela, prato, talher, copo, tá tudo certo. Aqui na minha casa acontece, na casa de todo mundo, até de quem é mais chique. A ideia que você passa nós estamos com pressa, esse é um momento que nós vamos nos alimentar fisicamente. Ponto. Quando você prepara a mesa com um detalhe a mais, a ideia que você passa
Aqui é um momento para aconchego, é um momento para acolhimento, é um momento para você se alimentar emocionalmente também. Então, você não precisa de grandes recursos. Se você tem dinheiro para comprar suplá, porta-guardanapo, anel, aproveita. Compra, porque tem muita coisa linda, muita coisa maravilhosa. Tem E a mesmo, família tem mesmo. vai ficar surpreendida com o que você fizer. Mas a mesa posta, a que eu ensino, não diz respeito a isso. Ela diz respeito a quem se sentar, sentir-se especial. Sentir-se que aquele é um momento pensado nele. Não foi só um Uhum. momento de mais obrigação. Não foi só aquele momento que a mãe falou: ai, a refeição faz parte da minha obrigação, coloquei a comida lá e check. Fiz o que eu tenho que fazer. Não. A mesa posta que eu ensino aqui, que eu acho que é uma arte de guerra, né? É aquela que você demonstra carinho. E não tem como você medir como você demonstra carinho. As crianças, elas se encantam com tão pouco. É Se você verdade. colocar ali uma folha de sulfite embaixo de um prato Duralex transparente, uma carinha com um sorriso dizendo eu amo você, Pronto. para ela é o melhor. Então a gente tem que parar. Não é que a gente tem que parar, né? Mas é que assim, a gente está em rede social, a gente está em Instagram. E cada vez mais tem se falado de mesa posta, né? Eu sigo uns instas aqui. Nossa, tem dia que eu quero, assim, ter 10 mil reais só para gastar com mesa posta. É uma coisa, assim, de Maravilhoso, louco. não é Nossa, maravilhoso. muito, muito. Então, assim, dá vontade de você ter tudo? Dá vontade. Mas não é sobre isso que diz a mesa posta. Pelo menos não a que eu ensino. Ela diz sobre Acho que é a detalhes. essência, não é a essência, não é, Paty? É verdade. A Então, são forma como detalhes. pode acontecer depende da família, da pessoa, dos recursos, mas a essência, eu vi que alguém colocou aí, mesa posta não é algo de família rica ou família pobre, é de família, é só isso, não é? Exatamente. Então, a questão do dinheiro é só um detalhe. Se você tem, ok, agradeça a Deus e use da melhor forma. E se você não tem, faça com criatividade, procure Pinterest, aqui no Instagram mesmo, YouTube, você consegue fazer muita coisa. Aqui no Curadoria eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. Então, não diz respeito a dinheiro. É verdade. Eu quero encorajar as famílias, as pessoas que estão aqui na nossa live ou que vão nos assistir, a seguir a curadoria da mesa, a seguir a Ah, beleza. Patrícia, a seguir também o nosso ministério Fingerprint. Por Sim, quê? Porque a gente dá várias dicas, então um vai dando dica de outros e vocês podem aprender essas essências mesmo. Então a Paty, você tem um e-book assim fantástico, assim, sim. esse e-book é gratuito, não é, Paty? É, só entrar lá na página, tem o Linktree, né? Então, entrar no Linktree, clicar no e-book e aí se cadastrar lá e recebe por e-mail. É um material que foi bem especial, falando sobre tudo que eu falo com relação à decoração de mesa, relacionamento, espiritualidade, alimentação, nutrição, diversão, transformação, tudo para você começar a fazer mesa posta para se tornar um hábito. Uhum. Eu inclusive coloquei aqui uma das perguntas, exatamente são essas palavras que você acabou de falar, Paty, porque a gente pensa, eu já ouvi isso. Ah, mesa posta é coisa de frescura, né? Ah, é coisa de frescurinha. Mas não, gente, quem entrar lá no Instagram da Patrícia, Curadoria da Mesa, a gente depois vai disponibilizar no nosso canal também, lá no meu Instagram, algumas outras dicas para vocês pegar. Ah, o pessoal está perguntando onde que eu entro, como que eu pego. Então, nós vamos entregar aí o passo a passo para vocês conseguirem Sim, o e-book da Patrícia, mas tá lá no Instagram dela. Então, fala tudo. Olha, gente, tem esses assuntos e muito mais. Olha só, relacionamento, espiritualidade, alimentação, nutrição, diversão, transformação. Paty, dá um summary, um resumão aí pra gente. Como é que tudo isso tá na mesa? tá. É assim, como eu falei para você, que a gente pode trabalhar vários sentidos e várias habilidades à mesa, né? Então, eu com os meninos do Moai, que foi os meninos que me ajudaram a fazer o Instagram do Curadoria, a gente pensou numa base para trabalhar com as famílias.
para mostrar que a mesa ela pode ser muito mais do que só decoração. Porque tem muita gente falando de decoração de mesa por aí, só que é um desperdício falar só disso. Porque na mesa você pode trabalhar outros tantos aspectos. Então, na mesa a gente pode estreitar os laços e aprofundar os relacionamentos. Então, a mesa você pode cuidar das pessoas. Muitas vezes tem pais, mães que não conseguem falar sobre sentimentos, mas pequenas atitudes na mesa podem começar a melhorar relacionamento. Do tipo, olha, Olha só, hein? é a última batata. Ó, eu sei que você gosta de batata, então vou dar para você. Às vezes você não imagina como isso é importante. Você pensa que a criança passa desapercebido, mas ela nota, isso faz diferença. Então, nos relacionamentos, a Com gente certeza. consegue a mesa aprofundar isso. Ou então a mãe fala, olha, hoje eu decorei amarelo porque a Aline, sei lá, um exemplo, porque a Aline gosta de amarelo, hoje a mesa é especial para ela. Uma mesa do almoço, sem nenhum motivo especial. Então, quer dizer, é um detalhe que você pode usar para aprofundar o relacionamento. As É conversas algo muito também que a gente prático, não fala. é, Paty? Muito! As conversas falando sobre as histórias de como o pai e a mãe conheceram, os temas que você pode abordar. Então, uma decoração pode puxar uma conversa. Então, às vezes, você decora ali, sei lá, Dia dos Namorados, 2 de junho, você vai decorar a mesa, e aí qual é o assunto? Como o papai e a mamãe se conheceram? Quais os micos que a gente pagou no namoro? Como foi conhecer os avós de vocês? Então, dá pra gente falar sobre isso. Outro tópico também que a gente fala é sobre espiritualidade. E pra gente é a base disso. Porque, como eu falei pra você, a crença da experiência da mesa, toda vez que a gente senta à mesa, Deus está presente. Onde todos. Você tá me ouvindo, Valéria? Opa, acho que o seu áudio deu uma cortadinha, Paty. Ai, meu coração já tá pulsando mais forte aqui. Deixa eu ver. Você tá conseguindo me ouvir? Agora sim, agora sim. Tá. Então, assim, a Bíblia, ela vem trazendo muitas histórias de relacionamentos transformados à mesa. Então, a rainha Esther, que salvou o povo, né, da morte, depois de um jantar. A gente tem a história de Davi e Mefibosete. Mefibosete era excluído, era o único descendente do rei anterior, e Davi trouxe ele para estar à mesa, e quando ele veio, ele se sentia indigno, como um cachorro morto. E aí, vem Davi e fala, não, você não é isso. E o Novo Testamento, estão falando aqui que meu áudio tá muito baixo. Agora voltou ao normal. Ele ficou bem baixinho o seu áudio, agora eu acho que voltou ao normal. Tava meio que cortando Agora tá também. melhor? Melhorou, melhorou. Tá. E no Novo Testamento, a gente tem muitas histórias de Jesus à mesa. Então, Jesus amava tanto sentar à mesa que acusavam ele, né, de sentar com prostitutas e cobradores de impostos. A última oportunidade que ele teve antes de morrer, ele podia ter feito um outro sermão da montanha, mas ele escolheu estar à mesa, fazendo a última ceia. A primeira Uau, oportunidade que ele teve depois de ressuscitar, ele se apresentou para os discípulos também à mesa. E lá em Apocalipse 3:20 está dizendo que ele está à porta. Se alguém ouvir e abrir a porta, ele entrará e fará uma refeição como amigos. E a gente sabe que enquanto a gente está aqui, vivendo essa confusão, Deus está lá preparando uma mesa para que todos nós possamos desfrutar do bom. sim, Então, a questão da sim. espiritualidade, a mesa, ela é muito abrangente. Depois disso, tem a alimentação e nutrição, que também você pode trabalhar a mesa. Você pode melhorar a maneira como a sua família se alimenta. Porque quando você coloca a comida na mesa, você consegue dar exemplo, você consegue monitorar o quanto a criança come, você consegue conversar sobre os alimentos, né? Então, acho que são coisas que Top. você também consegue quando você está ali sentado à mesa. Diversão, que assim, a mesa tem uma infinidade de possibilidades de brincadeiras.
usando os próprios talheres aqui. A gente trouxe o pessoal da Namoral Kids para fazer uma live falando para você fazer brincadeiras. Dá para você fazer brincadeiras com joguinhos mesmo, jogos de tabuleiro. Você consegue... Coisas tão simples, não é? Simples. E aí, quem perdeu o jogo, depois tira a mesa ou vai lavar louça, sabe? Dá para você continuar a brincadeira. E o último tópico, que é transformação. Então, o que acontece? Tudo isso que eu falei para você te dá um feedback de como está a sua família. Quando tem olho no olho, você consegue perceber algumas coisas. Quando você decora... É um termômetro, não é, Paty? Quando você decora a mesa e vê que alguém gostou mais de uma decoração ou algo chamou mais atenção, você sabe o que agrada para usar em outra situação. Quando você fala sobre Deus e sobre espiritualidade, você consegue ver quanto os seus filhos precisam ouvir mais de Deus ou o que você precisa falar fora da mesa para eles. Quando você brinca com seus filhos à mesa, você vê o que encanta mais a eles, o que você pode fazer fora da mesa. E quando você está ali na alimentação e nutrição, você também consegue perceber o que eles gostam mais, o que eles não gostam. Então, na próxima ida ao mercado, você já sabe o que comprar, que prato repetir. Então, a transformação diz a isso. Tudo que você percebeu na mesa, o que você vai fazer agora com isso? Porque a mesa é um momento para você juntar dados para trabalhar depois. Então, assim... Aqui em casa, eu comecei, nós, né, na verdade, eu e o Tiquinho, a gente começou isso pensando só em aprofundar os laços, em começar uma maneira que eles marcassem o sábado para a vida deles, só que isso mudou muito os nossos relacionamentos e muitas coisas da nossa vida inteira. Então, a nossa vida como família começou a ser uma extensão da mesa. Então, quando eu falo de transformação... Que lindo! Num dos tópicos é isso. Você pegar o feedback que você teve na mesa e usar aquilo para o dia a dia. Usar aquilo em outras tantas situações da vida. Às vezes você comentou alguma coisa com o seu filho, a sua filha ali, viu que ele deu uma olhada estranha, abaixou o olho. Talvez esse não seja o momento de você continuar conversando sobre aquilo. Mas conversar com ele depois, num outro momento, sobre aquele assunto. Então, a gente também, como mãe, como mulher, a gente precisa ter um feeling para a mesa realmente ser agradável. Algumas coisas você vai perceber na mesa, mas você não vai trabalhar na mesa. Você vai trabalhar sozinho com aquela pessoa, ou você vai conversar com Deus, para Deus te mostrar o que tem de errado. Né? A gente acha que muitas vezes conversar à mesa é só falar, e aí, como foi o seu dia? Infelizmente, se não tem um alicerce de conversa, isso não vai funcionar, especialmente com os adolescentes. A gente realmente precisa de estratégias, de abordagens. E talvez a mesa você não vai conversar, você só vai perceber o que precisa ser falado fora dela. E é isso. Nossa, Paty, uau! Paty, tudo isso que você está falando para o pessoal, não é? Que algumas pessoas que tinham, como eu falei lá no começo da live, não, mesa posta é frescurite, é coisa de, imagina, ficar organizando a mesa. Olha só, gente, todas as possibilidades que a Patrícia está colocando aqui em relação à essência, não é, Paty? A essência, a filosofia dessa mesa posta, que tá muito, é muito mais do que uma mesa bonita. Como você falou, claro que uma mesa bonita é muito bom de apreciar, mas é muito mais profundo do que isso. São laços que nós vamos criando em família. São essas conexões importantes nessa jornada de educação. E o que eu fico assim impressionada, sabe? É que como que as famílias elas estão assim muito abertas. Elas estão sedentas em reformar. Eu costumo falar que reforma é você querer melhorar o que você já tem. Então, dentro do processo, por exemplo, aqui do nosso ministério, que na verdade, a gente acaba trabalhando todo mundo junto. Isso é tão bonito, porque o ministério vai apoiando o outro e outro amigo vai falando do outro. Então, assim, esse ministério que nós temos um programa, não é? Junto às famílias de mentorias particulares, privadas ou mentorias em grupo, eu percebo, sabe, Paty, como que as famílias elas querem acertar. Elas querem, sabe, fazer o melhor para os filhos, mas muitas vezes elas não sabem qual exatamente a estratégia. Então, buscar uma ajuda externa não é... Na live da Darleide, o pessoal pode escutar isso com muita clareza, sabe? Não é uma coisa ruim, ao contrário.
É algo que vem somar o que a família de repente não sabe fazer, porque ninguém sabe tudo. Então eu gosto muito daquele verso Sim. que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, dentro dessas semanas que a gente trabalha com as famílias, Paty, as famílias vão aprendendo, não é? Os princípios sobre, na primeira semana, Deus na família, o culto familiar, depois eu como mulher, não é, o meu marido como homem, porque às vezes a gente só fala de coisa de criança, só assiste coisa de criança e esquece que eu sou uma mulher, que o meu marido é um homem, não é? No sentido, assim, não só da paternidade, da maternidade. E aí vai caminhando na construção dos valores, das rotinas, das regras, os combinados de ouro, as consequências. E cada semana eu percebo que as famílias estão aprendendo mais e mais. E termina as 10 semanas com um toque especial que é o discipulado. Então, é o que eu estou vendo aqui. Várias famílias que seguem você ajudando outras famílias. Sim. Olha, faz aí, manda foto. Quem entra no seu Instagram, sempre no seu Instagram tem assim um montão de foto bonita que as famílias estão compartilhando. Eu acho isso assim muito louvável. Só que para isso acontecer, precisa alguns passos. E lá no seu Instagram você dá esses passos em alguns vídeos. Mas você podia dar um resumo para a gente, Paty? O que são esses 5 Cs do planejamento? Porque será que é só assim, vou fazer, e ok, vamos lá, vida que segue, né? Mas Sim. tem um planejamento também envolvido em toda essa filosofia, não tem? Eu falei aqui de relacionamento, espiritualidade, decoração, que tem uma maneira mais detalhada lá e a gente fala nisso. Só que quando você falou de 5 Cs, eu até ia falar com você antes, acabei esquecendo. Esses 5 Cs, na verdade, eu acho que quem criou foi uma moça chamada Rafa Ono, que é alguém que me segue, e ela tem um grupo chamado Recebendo Sábado com Amor. Na verdade, são vários grupos de Instagram ou de WhatsApp, pelo menos 3, que ela resolveu facilitar como você organizar a mesa posta quando você faz uma vez por semana. Lembrando que não precisa ser só uma vez por semana. Quanto mais vezes você fazer, melhor. Melhor. Eu dei a ideia e falei de fazer a sexta-feira porque fazia sentido para mim. Mas se tem alguém aqui que não é adventista, que não celebra ainda o sábado, você pode escolher o melhor dia da semana para você, um dia que seja o dia da família, digamos assim. Mas os 5 Cs são cardápio, compra, convite, carinho e conversa. Interessante. Como você está pensando numa refeição, você tem que se preocupar com comida. Eu aqui em casa, eu vi como que foi complicado eu não, digamos assim, planejar a comida. Eu comecei a sexta-feira à noite, a primeira que eu fiz um banquete. Eu fiz um jantar com entrada, prato principal e sobremesa. Isso demandou Uau. muito tempo. Então eu fiquei Ficou o nervosa. dia inteiro cozinhando, né, Paty? Não, nem o dia inteiro, porque eu trabalhava, amiga, quando eu comecei isso. Não, pensa na doideira. E quando chegou a hora do jantar, eu estava exausta. Eu estava muito cansada e não aproveitei, mais propensa a reclamar depois, porque ninguém ajudou. No começo foi bem, bem tenso aqui em casa. Mas depois eu fui procurar nos livros do Espírito de Profecia, né? Para quem não conhece, são os livros de Ellen White, que fala, um dos assuntos que ela fala é sobre alimentação. E ela falou que o jantar tem que ser leve. E aí eu mudei. Aham. Então, o meu cardápio começou a ser pão e frutas. E isso transformou. Então, o cardápio tem que ser uma preocupação. Então, você tem que Prepara, tem que planejar. ter um Então, começar. planejamento, não é? Exatamente, começar com cardápio. Depois, compra. Você tem o cardápio, você vê durante a semana o que você comprar, para não deixar para a última hora, para não fazer muitas vezes ir no mercado 2 horas antes da refeição que você vai fazer. Então, você organizar ali a compra para saber também desconto, onde você pode comprar melhor, usar fruta da estação, onde tem promoção. O terceiro é o convite, e eu acho isso bem interessante. Muitas vezes a gente não se preocupa com isso. Muitas vezes você planeja na sua cabeça aquela refeição maravilhosa, linda e tal, só que você não está acostumado com isso. Então, as pessoas da sua família não costumam sentar à mesa. Então, é interessante você fazer um convite, anunciar para eles: olha, Ser na próxima intencional, não é? sexta-feira, exatamente, ser intencional. Na próxima sexta-feira, a gente vai fazer uma reunião, vai fazer uma refeição especial. E eu queria contar com você à mesa, às 7h30, sem celular, arrumado e cheiroso. Isso pode ser
um convite pelo WhatsApp, pode ser um bilhetinho Legal. colocado ali pela manhã ou no dia mesmo. Então, esse convite, eu acho que é um carinho e uma forma de você dizer que realmente você faz questão daquela pessoa ali. Não só mais uma refeição e ele aparece se ele quiser ou se ele estiver com fome. Você realmente faz questão da É presença dele. um toque de carinho mesmo. Exatamente. E aí o outro C que já emenda nesse, que é o carinho. Que aí na mesa você preparar algo que demonstre carinho por quem está sentado ali. Então, talvez um bilhetinho, talvez uma florzinha no guardanapo, talvez ali um porta-retrato, talvez se é a semana da criança, trazer os brinquedos ali da criança para fazer a decoração, ou se é aniversário de alguém da casa, fazer a decoração pensando naquilo. E por último, a conversa, que também deve ser planejada. Não é só você preparar tudo, ai, decoração, lindo, convite, tudo, e aí sentou na mesa, e aí o que vem na cabeça você fala. Ou então você Aí resolve. eu quero colocar um parênteses aqui, Paty, que a gente não comentou, mas você citou agora, que eu acho importantíssimo. Imagina o pessoal senta à mesa e aí todo mundo pega o celular. Sim, Acabou. Acabou tudo, né, Paty? É sem acabou. celular, sem mídia, não é? Sem celular, sem mídia, sem TV ligada. E se vocês não se dispersam facilmente, dá para ter uma música de fundo. Até no e-book eu falo um pouco sobre música, sobre usar a música, mas eu acho que dá para você usar. É a única mídia, digamos assim, que dá para você usar. Fora isso, é melhor não usar nada. Então é interessante você deixar isso bem claro para as pessoas que vão participar, especialmente se não estão acostumados. E aí, como eu estava falando da conversa, é importante você planejar o que você vai falar. Até para não criar um desconforto, até para não começar uma discussão, até para estar atento ali. Então é interessante quando você pensa a mesa, quando você planeja a mesa, para você criar alguns links. Então, assim, em fevereiro eu vou disponibilizar um material falando um pouco sobre isso, para você ligar a decoração com a Opa, tá conversa. chegando material novo, então, gente. Com a conversa que você vai ter com a família. Então, às vezes, primavera, é o começo da primavera, você quer usar uma decoração ali, ou o começo do outono, e de repente você pode falar numa conversa sobre as estações da vida. Que estação você acha que você está? Se você fosse uma estação do ano hoje, qual estação você acha que você seria? Então, dá para a gente criar vários links de decoração com conversa, que é algo muito importante e precioso. E às vezes as pessoas não sabem como começar a conversa. Então, às vezes, você não sabe e acaba ficando só naquele. E aí, Tô como foi o perdido, dia? não é? Exatamente. Ou então ficar no básico. E aí, como foi o dia? E aí vai ficar naquela coisa, o dia foi Aí bom. os filhos pegam o celular, né, Paty? Aí os filhos pegam o celular. Exatamente. Tem que Fica criar algo. aquele grilo, né? Cri, cri, cri. Exatamente. Tem que usar algo que chame a atenção. Então, esses 5 Cs, cardápio, compra, convite, carinho, conversa, eles precisam ser planejados. Como você falou, você usou uma palavra ótima, que é intencional. Tudo isso tem que Intencional. ser intencional. Você precisa criar uma estratégia à mesa. Porque a hora da refeição não pode ser só a hora que vocês se alimentam fisicamente. Ela tem que ser usada para alimentação emocional e espiritual. Emocional. Você desperdiça um tempo precioso se você não usa o horário da refeição para isso. É a mesma coisa que falar que mesa posta só diz respeito à decoração. É desperdício. Eu tenho vontade de arrancar os cabelos da cabeça quando alguém fala mesa posta, o que é? Ah, é decoração. Eu não faço porque eu não tenho decoração. Não, gente. É um solo fértil a mesa posta. É fantástico. Com certeza. Com certeza. Gente, essa live, olha, eu queria, né, tô aqui de olho no horário, no nosso tempo, mas assim, por favor, vão lá no Instagram da Patrícia, vejam esses materiais, sigam ela, sigam a gente também. Eu quero, Paty, aproveitar aqui e falar um pouquinho também, porque sobre a intencionalidade. A gente conversa muito com as famílias nas mentorias que nós temos nesse programa, que a gente chama Metodologia 321, que na verdade tem relação com Colossenses 3:21, que fala o seguinte: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Então, dentro de toda essa metodologia, desse processo, precisa existir uma intencionalidade. E quero indicar
para as famílias que estão nos assistindo, depois vocês podem mandar um inbox para mim, mas a gente vai colocar. Bom, tem lá no meu Instagram várias dicas. Nós temos uma amiga que é uma psicóloga, a Carolina, e ela tem, Paty, não sei se você conhece a Carol, mas ela já foi também lá na Darleide. Ela tem um projeto que é uma caixinha que chama Tempo em Família. Gente, é maravilhoso. Nós trouxemos uma aqui para a Jordânia e demos de presente para o meu irmão, para minha cunhada, porque ela tem até uma caixinha em inglês. Então, né? Falando de caixinha, eu ia falar de uma caixinha também, mas pode terminar de falar. Sério, oba, temos coisas boas. Então, assim, a Carol, ela tem essa caixinha com 100 perguntas que você pode. São perguntas assim, bem descontraídas, mas ao mesmo tempo profundas, que criam, não é, Paty, essa intencionalidade quando os pais ficam meio assim perdidos, porque não sabem o que fazer mesmo. Porque às vezes tem tanta coisa para pensar, para se preocupar. Por isso, as famílias que estão aqui com a gente. Quero encorajar vocês a buscarem mesmo, sabe? A facilitar a vida de vocês. E esses ministérios, como o da Patrícia, o da Carolina, o nosso, a nossa intenção é sermos canais de bênção para as famílias. Paty, mostra aí o que você tem, que agora fiquei curiosa. Então, é uma caixinha também que chama Puxa Conversa Comida. Ah! Também vem 100 perguntas relacionadas à comida. E aí, tipo assim, por exemplo, nesse aqui tá falando: que tempero melhora qualquer comida? Então, são perguntas para as pessoas responderem. E aí, cada um dá a sua opinião. Outra aqui é: o que você acha de usar garfo e faca para comer hambúrguer? Então, são 100 perguntas também. Esse é da Matrix, editora Matrix. Eu acho que aqui no finalzinho aparece. Não tô ganhando para fazer. Depois a gente põe, né, Paty? A gente vai pôr todos esses detalhes. A gente coloca. Então, se você não tem tempo, se você está cansado para planejar a conversa e quer que seja realmente algo leve, essas caixinhas de conversa, elas são fantásticas. Você deixa ali a criança tirar. Exatamente. Então, eu acho que essa da sua amiga que é psicóloga é mais voltado para sentimento, para aprofundar mesmo as conversas. Mas se você quer algo leve, um dia pesado, essa de comida que eu acho que é fantástica. Divertida. Para você conversar, tem várias perguntas aqui muito interessantes. Bem legal mesmo. Que legal, quero essa caixinha também. Paty, a gente já está aí partindo para o encerramento da nossa live, então quem perdeu as lives anteriores, não se preocupem, todas estão lá no nosso canal, tá bom? Lá no Fingerprint, no playlist. Educação em Guerra. Amanhã nós vamos ter uma live assim fantástica com o Júnior, com a Ana, e eles vão falar sobre os valores de um soldado. Então, um soldado está começando a vida agora. Quais são esses valores? Então, continuem aqui com a gente. Paty, para encerrar essa nossa conversa, infelizmente, é muito gostoso falar com você. Muito obrigada mesmo, de coração. Estou muito feliz, porque assim, para mim é um privilégio, sabe? Fazer uma live com você. E obrigada por apoiar o nosso ministério. Queria que você deixasse um recado, uma mensagem para as famílias que estão aqui assistindo a gente e que vão assistir. Ok, vamos lá. Eu vou começar o meu recado partindo aqui do princípio de uma pergunta. Samu B. Santos perguntou: como você trabalha a parte espiritual à mesa na prática? Primeiro é que você não precisa trabalhar. Eu não sei qual é o nome da pessoa, não consegui identificar, mas você não precisa trabalhar a parte espiritual, porque toda vez que nós sentamos à mesa, Deus está presente. E onde Ele está presente, não é você que trabalha, é Ele que trabalha. Então, a gente tem que descansar. A nossa parte é fazer a mesa da melhor forma para que a família se sinta aconchegante, se sinta à vontade para ouvir. E aí, claro que também tem algo mais, você puxar assuntos espirituais. Então, você pode começar, como eu falei, da mesa da primavera, das estações, você falar sobre as estações da vida e, de repente, você falar da estação do inverno, né? De você estar ali passando num deserto. Um deserto é você estar no inverno, né? Da vida ali, sem perspectiva, sem ver muita coisa, e você levar isso para a parte espiritual. Quando você está falando de alimentação para os seus filhos, você também pode trabalhar a parte espiritual. Nossa, você já imaginou como Deus é perfeito, criou o nosso organismo, que trabalha isso, que tal alimento contribui para isso? Então,
tudo na mesa dá para você trabalhar a parte espiritual na prática. Com Só que certeza. a minha maior dica, digamos assim, é que quem vai colocar a mesa, quem vai trabalhar com a alimentação, com tudo, que vai preparar a mesa, no caso a mãe ou o pai, precisa antes ter um encontro com Deus. Você precisa ser conduto de bênção. Não adianta só você ter todos os talheres, os pratos, suplar, todos os itens de decoração, a comida preparada, o convite, a conversa, o carinho, se você não se encontrou com Deus antes. É muito fácil da gente se perder na mesa, em pensamentos, o que você tem que fazer depois, de se irritar ou se incomodar com alguns comportamentos. Então, a minha dica é: se planeje, crie suas estratégias para preparar a mesa e fazer desse um encontro especial com a sua família, mas especialmente você se encontre com Deus. Antes de sentar à mesa, vá para o banheiro, converse com Deus 5 minutinhos ali, despeje as suas angústias nele e peça que ele te ajude a aproveitar aquele momento, para que realmente você possa estar inteiro para sua família, para tanto dar para ele, como ver o que você pode trabalhar fora da mesa com a sua família. A mesa é só um detalhe que a gente usa para trabalhar depois. A mesa é só uma maneira de você trabalhar todo o resto. Porque a gente passa ali no máximo meia hora, 40 minutos à mesa numa refeição que não é especial. É pouquíssimo tempo. Aquilo é só para você começar a preparar o que você vai fazer fora dali. Então, essa é a minha dica. Uau! Ai, Paty, muito obrigada. Que lindo e profundo o que você falou. Realmente é algo assim que precisa ser experimentado. E você Sim. sabe, todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui nessa série de lives Educação em Guerra, que cada live, ao final, tem um desafio. E hoje, Sim. eu e a Patrícia, nós temos um desafio para as famílias que estão aqui com a gente. E para as famílias que vão nos assistir também no futuro. Porque, como nós falamos, a gente não tem ideia da dimensão de onde essa conversa aqui, tão gostosa que nós tivemos, vai chegar. Mas o desafio da live de hoje é o seguinte: que você faça uma mesa posta. Que você faça em família, seja intencional, para que você organize esse momento de celebração em família. Então, faça aí uma mesa posta, mande fotos para a gente, marca o nosso ministério aí, Fingerprint, Valéria.cita, Curadoria da Mesa, porque nós ficamos muito felizes em saber que vocês estão nessa caminhada também de alegria nesse processo de educação. Não sei, Paty, se você quer dar mais algum detalhe, alguma dica especial para o pessoal fazer esse desafio? Eu quero dar. O primeiro deles alguém comentou aqui e assim tocou meu coração. Alguém falando que sente culpa por não ter começado antes de o filho estar no internato. Primeiro a culpa não vem de Deus e a culpa nos paralisa. Não carregue esse fardo. Tenha uma conversa com Deus e lembre-se, Deus não cobra de você o que você não sabia. Você está sabendo disso agora, então é pensar daqui para frente. Não fica se preocupando com o que já passou. É daqui para frente. Então, daqui para frente, você vai fazer o melhor quando seu filho voltar do internato para ter os melhores momentos ali com ele. Quando ele voltar, faça as melhores refeições. Agora, para o desafio, pensando no desafio agora para todo mundo, não só acho que a Ed que escreveu. O desafio pense no que agrada as pessoas da sua casa. Não pense a decoração para você ou para uma foto no Instagram. Muitas vezes a gente tem essa tendência, né? A gente pensa, eu vou colocar o melhor jogo que eu tenho de mais lindo. Exatamente, o que vai ficar instagramável. Não. Pense nas pessoas... Instagramável. Pense nas pessoas que estão sentadas ali com você. O que faz diferença para elas? Qual é a cor que elas gostam? Qual, de repente, a flor que elas gostam? O que seria... O diferencial seria colocar um recadinho? O diferencial seria um lacinho? Trazer uma foto de vocês para a mesa? Então, o desafio é esse. A minha dica é essa. Pense nas pessoas que estarão partilhando a refeição com você e faça algo especial para elas. Não para uma foto bonita ou para ficar de acordo com tudo combinando. Essa é a minha maior dica para esse desafio. Ai, que especial. Paty, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Tá aí, gente, lançado o desafio com dicas da especialista, da expert nesse assunto, Patrícia Oliveira, que veio contribuir aqui com o nosso ministério, com as famílias que a gente já atende e que nós vamos atender. Então, quem está acompanhando as lives, continua com a gente,
porque no final dessas lives nós vamos ter uma surpresa, hein? Então aguardem aí essa surpresa que nós vamos ter no final das lives. Paty, você é maravilhosa, uma mulher de Deus, uma família assim que inspira outras famílias. E o seu ministério, eu tenho certeza que está sendo um grande canal de bênção para todos nós. Então, ó, um beijão para você e um grande beijo para todas as famílias que nos acompanharam e que vão nos acompanhar também, tá bom? Então, Amém. tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, Paty. Muito obrigada.